Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando a partir de agora mais um 5 Minutos de Fama especial BBB 21. Hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Thaís, a 10ª participante a deixar o confinamento. Ela saiu da casa, gente, com 82,29% dos votos, num paredão triplo que teve o Arthur, que levou 15,88% dos votos, e o Fiuk, que ficou com 1,83% dos votos do público. Foi uma noite muito animada, né? Foi uma noite, assim, bastante empolgante, principalmente por causa do discurso de eliminação do Thiago Leifert. Lá do estúdio, ele resolveu assim dar uma movimentada na casa e fez um discurso às avessas. Ele, em momento nenhum, citou a Thaís no discurso dele, ele ficou bastante focado no Fiuk e no Arthur, falando sobre as disputas deles, as brigas, né, internas, essa coisa mesmo da competição, e ainda sobre a importância dessa competição deles dois para a competição maior, que é o BBB 21. E aí ele não falou nada sobre a Thaís, deixou realmente a Thaís fora ali do foco, fora do discurso, mas quando terminou o discurso, ele anunciou que a Thaís seria a eliminada da noite. E olha, gente, a gente pode dizer que de umas semanas pra cá, realmente a Thaís, ela não estava interagindo com a casa, né, com o jogo e principalmente com os mecanismos do reality. De fato, aqui fora, a gente teve uma visão de planta em relação à Thaís. Muita gente falando sobre a participação dela. Eu cheguei a ler na internet pessoas falando assim, olha, foi uma vaga jogada fora, porque outro participante poderia sim estar ali disputando o prêmio, e a gente percebia que a Thaís, ela estava até em certos momentos jogando, bem poucos momentos, mas ela estava jogando, mas que ela não estava ali se esforçando em relação ao prêmio, né, em relação à disputa mesmo, porque o Big Brother não é uma colônia de férias, né? O Big Brother é um game e que vale R$1,5 milhão de reais. E aí, não só essa questão do posicionamento da Thaís, né, ou do não posicionamento que incomodou aqui fora, mas também essa aliança dela com a VTube. A gente sempre fala aqui no programa a respeito de participantes que fazem aliança e acabam se tornando um participante só, o que não foi o caso da aliança entre a VTube e a Thaís. Elas tinham pensamentos diferentes, estavam jogando de forma diferente, né? Apesar das duas assim terem bastante entrosamento, e eu achei até legal na hora da saída, a VTube falou assim, olha, ô Thaís, eu espero você vai morar comigo, você vai morar na minha casa. Eu acho que de fato elas construíram sim uma amizade de verdade, né? Fizeram ali um clubinho, mas isso dentro do jogo estava até queimando o cartucho, porque não estava fluindo essa coisa dessa parceria. E aí, quando a Thaís, ela deixa o confinamento, né, ela saiu, ele foi bastante emocionante, a gente viu a Camila chorando muito, a gente viu a própria VTube também muito emocionada com essa saída da Thaís, né, porque afinal de contas elas realmente estavam fazendo uma grande parceria ali dentro. Aí a Thaís deixa a casa do BBB e segue pro estúdio para conversar com o Thiago Leifert. E aí lá no estúdio, eu gostei muito da conversa, apesar de ter sido breve e apesar da dificuldade da Thaís em conseguir formar frases, né? Porque eu acho até que não é nem por uma questão cultural, eu acho que é o jeito dela mesmo. Ela tem um bloqueio de comunicação, ela tem uma dificuldade para poder se comunicar. E aí o Thiago chega para ela e fala algumas situações que ele pontuou que poderiam ter contribuído para a eliminação dela. E aí é o seguinte, ele fala sobre, por exemplo, a falta de posicionamento dela no jogo por histórias mal resolvidas, como o romance dela com o Fiuk, né? Que a gente até no começo estava shippando esse casal, a gente estava até torcendo para que fosse rolar, de repente o casal esfriou, não rolou mais, aí eles ficaram distantes, né? O Fiuk da Thaís, depois eles voltaram a se aproximar e aí também não saiu disso, a coisa não fluiu. E o público gosta de histórias bem contadas, né? O público gosta de situações bem amarradas. Além dessa história da Thaís com o Fiuk, teve ainda a briga entre a Thaís e a Juliette, que elas ficavam ali naquela crise de ciúme por causa da VTube, entre outras situações, né? Mas que também as duas conversavam sempre, sentavam, colocavam a situação em pratos limpos, mas a situação raiz ali na essência
nunca foi resolvida entre elas. Então, isso também acho que enfraqueceu bastante. O próprio Thiago disse isso para a Thaís na eliminação. E teve ainda também a história da Thaís com o Caio, porque eles criaram aí uma antipatia muito grande e também não resolveram isso. Então, somando isso tudo, o Thiago chegou a falar, olha, você colecionou aí histórias mal resolvidas e o público gosta de histórias com começo, meio e fim. E as dela ficaram aí sem desfecho nenhum. Ela própria também assumiu isso lá na eliminação, né? Que ela deixou a desejar na resolução de algumas histórias dela. Mas aí, antes de terminar o programa ao vivo, antes de terminar a eliminação, o Thiago informou para a Thaís a porcentagem dela de eliminação, né, que foi mais de 80% dos votos. E aí ele explicou que não se tratava, apesar do número ser alto, não se tratava de uma rejeição, diferentemente de outros participantes que saíram com números altíssimos aí, né, de votos, enfim, até por conta da rejeição mesmo. Mas a Thaís, aqui fora, de um certo modo, ela estava... não estava agradando tanto, mas também estava naquele não fede nem cheira, né? E o Thiago fala para ela o seguinte, que ele gostou muito porque lá no começo do jogo ela teve uma visão do jogo, de algumas situações que outros participantes não tiveram, e ela chegou a se posicionar em relação a isso. Um caso aí, um exemplo, foi a questão do Lucas, mas também ela não saía dali de cima do muro e não se resolvia, né? A situação agora, gente, é a seguinte, a Thaís saiu, a casa está com 9 participantes e já estamos na reta final, né? Eu acho que a partir de agora o clima vai esquentar, essa semana vai ser muito tensa na casa, porque a coisa tá afunilando, eles já perceberam isso e a gente aqui fora já pode começar a fazer as nossas apostas sobre quem será o grande vencedor ou a grande vencedora do BBB 21. Essa semana foi repleta de acontecimentos bombásticos na casa mais vigiada do Brasil. Mas a gente separou um aqui em especial, que foi em relação à prova bate-volta do último domingo, né? Que envolveu aí o Arthur, o Fiuk e a Poca. Essa prova foi uma prova de sorte patrocinada por uma marca de imóveis, e aí os participantes eles precisavam encontrar cards premiados dentro dos móveis que foram montados em sets, né? Eram 4 sets, e aí dentro desses 4 sets, desses 4 ambientes, os participantes tinham que encontrar os cards. Pois bem, o Arthur ele se saiu melhor nas 3 primeiras etapas. Quando chegou na 4ª fase, né, na última fase, a gente aqui do lado de fora sabia que o número premiado era o número 4. Então quem abrisse o armário número 4 levava o prêmio, que era uma cozinha, né, montada, e também a saída do paredão, estava fora do paredão. E aí, gente, nesse momento, o Arthur, ele jogou 4 vezes sem sucesso. Foi então que o Thiago perguntou para ele assim, Arthur, você já jogou quantas vezes? E o Arthur respondeu, 4. Foi então que o Leifert respondeu novamente, 4, E o Arthur disse, deu ruim. Olha, gente, isso aqui fora soou para uma grande parte, né, da internet, para uma grande parte do público que estava acompanhando, soou como se fosse uma dica. Só para recapitular, eram 4 ambientes, o Arthur chegou no 4º ambiente, né? O número que valeria nessa saída do paredão era o número 4, o Arthur, que já estava indicado no paredão também, era o número 4, e aí o Arthur jogou 4 vezes. Foi quando o Thiago falou para ele assim, você já jogou 4 vezes, né? Ele disse, 4, aí o Thiago, 4? Ele, pois foi quando ele usa aí a frase que ele fala o seguinte, deu ruim. Então, como eu disse, isso aqui fora acabou soando como se fosse uma dica. E aí, gente, movimentou a internet desde domingo, foi a maior confusão, né? Muitas pessoas dando as suas opiniões, muitos palpiteiros falando também suas opiniões sobre muitas teorias da conspiração. E aí, diante desse volume, dessa enxurrada de comentários, o Thiago, que não é muito de utilizar as redes sociais, ele foi até o Instagram dele e fez um desabafo. Um desabafo assim que eu achei bem interessante. Quer ver? Olha só. Só para esclarecer uma coisa, né? Eu venho do esporte, como vocês sabem. Fã, vê o que quer. Essa é uma das diversões do negócio. Às vezes você mostra um lance no esporte lá que é claramente pênalti e o fã daquele time acha que não foi. E tudo bem, vida que segue. Mas aí o que você faz, jornalista profissional? Você leva o comentarista no estúdio, você mostra o lance em câmera lenta e você mostra o fato.
falar foi pênalti ou não foi pênalti. É para isso que serve o jornalismo profissional, para pegar um fato e falar dele, certo? Então, o que me incomoda? Fãs veem manipulação, fãs veem erro na prova. Não tem problema nenhum, fã pode ver o que ele quiser. Agora, o portal grande, o jornalista profissional tem que me dizer se houve ou não houve erro, se houve ou não houve manipulação. Publicar só a impressão não é jornalismo, não se publica impressão, não se publica parece que não precisa de jornalismo, não precisa de mais nada. Você tem que me dizer se aconteceu ou não, se é fato ou não. Houve dica? Não. Houve manipulação? Não. Houve erro? Você vai investigar e dizer se houve ou não. Não adianta pegar uma impressão, falar viram não sei o que, viram não adianta. Era um balão ou era um disco voador? Fãs dizem que está chovendo na Barra da Tijuca. Aí, Portal Grande, está chovendo ou não está chovendo? Não, fãs veem chuva ali na Barra da Tijuca. Mas está chovendo ou não está chovendo? Quem é que vai me dizer se está chovendo ou se não está chovendo? Então é isso que me deixa chateado. É publicar a pauta, publicar a impressão, publicar a sensação e não o fato. Aí me pega. Foi assim que surgiu um monte de coisa errada que tem no mundo agora, em teoria da conspiração. Foi assim que surgiu. Eu tô falando de coisa mais leve aqui, falando de esporte, de reality show. Mas em coisas mais graves é o mesmo comportamento também. Foi assim que a gente tem que explicar que a Terra é redonda? Não tem que explicar, mas tem gente que tem a impressão que ela é quadrada, entendeu? E aí você faz o quê? Você publica isso aí numa boa? E tudo bem? Publica a sensação, dane-se a ciência. Pois é, aqui fora eu fiquei tentando buscar elementos que fizessem essa ligação entre o interesse do Thiago, o possível interesse do Thiago em ajudar o Arthur nessa prova. E eu não consegui encontrar nenhum tipo de afinidade ou nada que fizesse esse elo entre um possível desejo do Thiago de ajudar o Arthur e o Arthur vencer, né, essa prova aí e deixar o paredão. E aí, gente, como eu disse, a internet caiu em cima, foram muitas pessoas julgando e eu acho que, por experiência de Big Brother, eu não vi, assim, tecnicamente nada que comprometesse o Thiago. Eu acho que foi uma grande coincidência, né? Por conta do número 4 que estava ali presente nesse momento todo da prova, né? Mas eu acho que foi uma coincidência mesmo. Como eu disse, eu não vejo nenhum interesse do Thiago em querer livrar o Arthur desse paredão, né? A gente sabe que o Arthur acabou não saindo, teve aí uma porcentagem mediana, mas enfim, eu acho que realmente foi uma coincidência. Agora, cada um vê, o Thiago ele falou uma coisa muito interessante, que é a seguinte, isso é como se fosse um jogo, né? E aí tem os fãs, tem aqueles torcedores, e cada um vai ver o que quiser ver, cada um vai apontar o que quiser apontar. E eu acho que fica dentro da consciência de cada um acreditar ou não. Como eu disse, ele utilizou as redes sociais para pedir uma retratação em relação ao que foi feito, né? Porque alguns sites noticiaram isso, até acho que de forma um pouco pesada, quase que afirmando que realmente o Thiago estava ajudando um participante, e eu penso assim, cada um vai ver o que quiser e vai acreditar no que quiser. O nosso programa está chegando ao fim, mas antes eu queria agradecer a todos que se disponibilizaram através das redes sociais, me desejando felicidades pelo meu aniversário. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa energia tão importante nesse momento de isolamento social, né, que eu estou vivendo e que também várias outras pessoas estão vivendo, nesse momento de distanciamento. É muito estranho a gente não estar perto das pessoas que a gente gosta, mas eu acho que faz parte das regras que a gente precisa cumprir, né? Todo jogo tem as suas regras. Na semana que vem eu volto pelo Conteúdo Liberado Play e também na USBR TV, logo depois do SBR News com Paulo Sérgio, e a gente aqui com mais um 5 Minutos de Fama. A gente se vê, até lá!